Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que eu não sei qual é o horário que vocês estão me seguindo. Deixa eu ver como que fica melhor a luz assim. Pronto. Então, hoje nós vamos para a aula de história. O que é que nós vamos estudar em história? Coloquem lá na página de vocês, na página 216, que é essa página aqui que vocês estão vendo, né? Que já dá para ver o livro de vocês, né, na página. E o que é que nós temos nessa abertura da página 216 e 217? Nós temos grupos humanos. Esses grupos são formados por algumas etnias. Por exemplo, nessa página 216, temos a primeira imagem como se fosse o quê? Uma pessoa da África, né, uma africana. Nós temos ao lado uma família, né, branca. Abaixo, uma criancinha oriental, japonesa, né, com uma criança morena. Página 217, nós temos os índios aqui na primeira imagem, né? Temos essa menina ruiva. Temos esse outro grupo aqui. Que isso, né? São pai e filho, eu acredito que sejam pai e filho. Nós temos essa senhora, que ela é o quê? Uma negra, né? Isso, gente, não tem nada a falar negro. Negro é a cor da pessoa, certo? Então, nós vamos estudar aqui alguns grupos, né? Que o Brasil, ele é dividido, ele tem vários grupos, né? Tem várias etnias. E nós vamos entender de onde eles vieram, como que aconteceu, né? Como foi essa chegada, né? Por que essa diferença de grupos? Tudo isso nós vamos entender. Nessa página 218, nós temos lá em cima, conversa vem. O que é que nós temos aí nessa conversa vem? As pessoas, aqui dá pra ver aí, gente? Tá, né? Tecnologia assim, a gente vai indo, né? Deixa eu ver se tá mais, porque tá ficando isso, por conta da cor, mas aí vai indo, isso. As pessoas retratadas nas imagens de abertura são parecidas com as que vivem em sua cidade? É a primeira pergunta, né? Como são as pessoas que vivem perto de você? Então, são duas perguntas. Então, as pessoas dessa imagem daqui, de abertura, que foi a primeira imagem que eu coloquei, elas são parecidas com as que vivem em sua cidade? Na nossa cidade existem pessoas morenas, na nossa cidade existem pessoas brancas, na nossa cidade existe índio. Se for parcial, por exemplo, existe moreno, existe ruivo, mas não existe índio. Então vocês vão colocar parcial, né? Ou seja, uma mistura, né? Isso, se não existe índio, existe alguém que é neto de índio, porque também existe muitas pessoas, né, que não moram nas aldeias, que são filhos de índios, netos de índios, que vieram para a cidade. Então a primeira resposta é essa aí. Como são as pessoas que vivem perto de você? Vamos dar um exemplo, eu quero que vocês dêem um exemplo da rua que vocês moram. As pessoas da rua que vocês moram, todas são brancas? Todas são morenas? Todas são índios? Todas são ruivas? Todos são negros? Então assim, vocês vão dizer mais ou menos, a minha rua existe uma mistura de etnias, né? Que são as raças, as cores dos grupos humanos. Tá certo? Então são duas perguntas, então são duas respostas. Estou gostando de ver as respostas de vocês, viu? Muito bem. População das cidades. A população brasileira é formada, vamos acompanhar? A população brasileira é formada por uma mistura de diferentes povos. Lembra que eu falei? Acompanhe o livro, viu, gente? A leitura. Todas as vezes que eu estiver lendo, eu quero que vocês acompanhem o livro. Por quê? Porque à medida que eu vou lendo, vocês vão acompanhando e aí vocês vão lendo também e aí ficam melhores na leitura também, tá certo? Então, sempre que eu for lendo, vocês vão acompanhando a leitura. A população brasileira é formada por uma mistura de diferentes povos, como indígenas, europeus, africanos e asiáticos. As cidades brasileiras são formadas por diferentes grupos de pessoas, muitas vezes vindas de outros lugares do país e também do mundo.
São Paulo é a maior cidade do Brasil e é um exemplo de cidade formada por diferentes povos. Então, a cidade é a maior. Então, peguem aí, por favor, marca-texto de vocês e vocês marquem nessa partezinha que tem aí. São Paulo é a maior cidade do Brasil e é um exemplo de cidade formada por diferentes povos. Marcaram? Vou dar um segundinho para vocês marcarem. Quero que vocês marquem aí, enquanto eu estou aqui na minha assessoria, eu mesmo, né? Então vamos lá. Marcaram? Lembra que eu falei a vocês que eu sempre quero vocês com o quê? Um marca-texto, certo? Com a lupa na mão. Pesquise os significados da palavra diversidade e registre nas linhas. Então, o que é uma diversidade? Vamos responder juntos? Uma diversidade, gente, é o quê? Uma qualidade, né? Então, eu quero que agora vocês peguem o lápis de vocês e vocês vão observar que ao lado da resposta que eu vou colocar, tá ok? Então, vamos responder juntos o que é diversidade, para que vocês não precisem pesquisar. Eu vou ditando, vocês vão falando, ou vocês podem também acompanhar aqui na escrita. O que é diversidade? Número 1, que apresenta qualidades aspectos ou tipos diferentes diversos. Então, diversidade é o quê? Que apresenta qualidades, aspectos ou tipos diferentes. Diversos. Então, uma diversidade, gente, existe diversos. Quer dizer que existem diversas pessoas brancas, diversas pessoas negras, diversos indígenas. Então, diversidade significa essa palavra, que o nosso Brasil é rico nisso aí. E principalmente ele está dizendo onde? Na cidade de São Paulo. Mas por que a cidade de São Paulo ela é ainda maior nessa questão de diversidade? Porque ela é a maior. Então, se ela é maior, ela tem mais pessoas. Consequentemente, ela terá mais etnias, mais pessoas, né, de todas as cores, certo? Raça, isso. Na página 219, gente, só para que a gente não esqueça. Qual é a diferença entre um branco, um negro, um indígena, um amarelo, um mulato? Qual é a diferença? Alguém sabe? Me respondam aí. Quero escutar, eu quero que vocês falem alto. Qual é a diferença entre essas pessoas? Moreno, branco, mulato, negro, amarelo, indígena. Qual é a diferença? Erraram. Não existe diferença. Porque para Deus, nós somos todos iguais. As cores é o que faz cada família, né? Tipo, se eu saí branca, porque minha mãe era branca, meu pai era branco, aquela coisa toda. Mas diferença para Deus, nenhuma. Deus, ele não faz diferença de cor, de raça. O que Deus olha é o nosso coração. Lembra que eu sempre digo isso a vocês? Ah, tia, mas eu não gosto daquela pessoa porque ela é branca demais. Ah, é leite. Não dá certo não, tia. É muito branca, só da gente topar já fica vermelho, não quero. Ah, tia, eu não gosto daquela pessoa porque é morena. Ah, aquela pessoa muito morena, não vou gostar dela. Por qual motivo? Existe alguém melhor do que o outro? Existe. Deus já disse assim, eu só amo essa pessoa. Deus diz, não. Ele diz o quê? Eu amo o seu coração.
Deus ama todas as pessoas. O que faz a nossa diferença é o nosso coração e o que nós fazemos de bom para o outro. A única coisa que a gente deixa nesse mundo é o bem que nós fazemos. O mal não, mas o bem é isso. Na sala eu sempre digo a vocês, né? Eu acho muito bonito quando cai alguma coisa, que algum coleguinha sai correndo para pegar. Eu elogiava muito isso em Hugo, né? Não que os outros não sejam. Todos são. Estou dizendo assim porque sai correndo, disparado, pegando, né? Homero também. Homero também é muito de estar ajudando o colega. Enfim, a maioria de vocês. Vocês não têm diferença. Entram colegas novos na nossa sala e vocês ficam juntos como se já conhecessem essas pessoas, como se vocês já tivessem estudado. Então, é o que Deus vê, é isso aí. É esse amor, é esse aconchego. Não é cor, não é raça, certo? Então, vamos continuar aqui. Os indígenas e as primeiras cidades. Vamos lá. Você estudou na unidade anterior que as primeiras cidades brasileiras foram fundadas pelos portugueses. Lembram que eu disse a vocês que quem foi que descobriu o Brasil foi... Vou dar um tempinho de lembrar, bora? Pedro Álvares. Acertou. Pedro Álvares Cabral foi quem descobriu o Brasil. E ele veio com os portugueses para... as nossas terras. Porém, antes de os portugueses chegarem e fundarem povoados e vilas, que mais tarde se tornariam cidades, outros povos já tinham migrado para essas terras. Eles foram os primeiros moradores do Brasil. Lembram quando eu havia dito a vocês que os portugueses disseram que descobriram o Brasil, que ficou algo assim na nossa cabeça pensando como eles descobriram se já moravam aqui, né? Eles resolveram tomar essas terras. Essa é a verdade. Na mão na massa, que nós temos aí abaixo, tem assim: o convívio entre indígenas e portugueses fez com que o povo assimilasse hábitos do outro. Leia o texto a seguir. Gente, acompanhe a leitura, certo? Eu sei que muitos gostam de ficar me olhando. Ai, que lindo, eu sei disso. Mas acompanhe a leitura também, tá certo? Porque quanto mais lê, melhor escreve. Então, todas as vezes que eu estiver lendo, eu quero que vocês a acompanhem. E eu sempre farei essa leitura. Ah, tia, mas por que a senhora só não chega, resume e manda a atividade para casa e pronto? Não, gente, porque eu fazendo essa leitura, vocês acompanhando, isso também é uma aprendizagem. Porque vocês vão lendo com atenção e acompanhando, porque quando eu disser assim, peguem o marca-texto e marquem nessa parte aqui, vocês irão fazer, ok? Nessa partezinha rosa de vocês, da página 219, nós temos: muitos indígenas se acostumaram com a nova vida. Aprenderam a falar português, vestir roupas, comer com garfo e faca, assistir às missas, manejar armas de fogo. Com eles, os portugueses aprenderam as línguas indígenas, a dormir em redes, a comer beijus de mandioca, a pescar e a caçar. Deu para entender mais ou menos esse texto? Eu vou explicar um pouquinho. Lembra quando eu disse a vocês que todos nós somos iguais para Deus? Somos mesmo. E esse texto também diz um pouco sobre isso. Por quê? Os portugueses chegaram aqui nas nossas terras se achando porque eles eram ricos, e aí eu vou tomar essas terras, né? Nós teremos os donos e eu vou expulsar essas pessoas que moram aqui, vou expulsar os índios. Mas olha o que foi que eles aprenderam com os índios. Foi que eles aprenderam? Aprenderam a falar português, vestir roupas, comer... muitos indígenas acostumaram com a nova vida, né? Esse daqui foram que os índios aprenderam. Perdão, os índios aprenderam com eles, foi uma troca. Aprenderam a falar português, vestir roupas, comer com garfo e faca, assistir às missas, manejar armas de fogo. E com os índios, o que foi que os portugueses aprenderam?
Com eles, os portugueses aprenderam as línguas indígenas, a dormir em redes, a comer beijos de mandioca, a pescar e a caçar. Ou seja, foi uma troca aí, não foi? Os índios aprenderam essa parte de cima, a comer com garfo, que eles não sabiam, né? A falar o português, aprenderam também a ir às missas, que eles não tinham esse costume. Então, os índios aprenderam isso aqui com os portugueses. Os portugueses aprenderam essa parte de baixo aqui com os índios. Vocês viram que foi uma troca? Então, existe alguém melhor do que o outro? Não. Um aprende com o outro. Um precisa do outro. Não é verdade? Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Ah, tia, como que a senhora precisa da gente? A senhora nem vê? Claro que eu preciso de vocês. Eu me formei para ser professora e eu gosto de ser professora. E vocês precisam de mim também para ter essa troca de conhecimento. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, certo? Então vamos lá. Com base no texto, marque A ou B, relacionando as afirmações às imagens. A, se for A, é essa parte aqui. Os indígenas aprenderam com os portugueses. B, portugueses aprenderam com os indígenas. Então, nessas duas imagens que nós temos aí, a primeira nós vemos o quê? Como colocando uma cruz lá, né? E as pessoas aqui abaixo escutando o que ele diz aqui embaixo, a primeira missa no Brasil, né? Então, os índios estão aprendendo o quê? A missa. Já nesse outro aqui, nessa parte de baixo, que o de vocês não é abaixo, o de vocês é ao lado, né? Nós temos sábio trabalhando em seu gabinete. Então, qual que nós vamos colocar o A? Indígenas aprenderam com os portugueses. Qual? A primeira imagem dessa cruz ou a segunda imagem? Acertou quem disse a letra A é a primeira. Que os indígenas estão aprendendo com os portugueses ao quê? A ir à missa, né? A cultuar. E a letra B é esse homem que está fazendo o quê? Um estudo. Ele está fazendo um estudo. Então, assim, gente, o que eu digo a vocês? É sempre bom a gente ler, a gente ter esse entendimento, a gente saber que nós precisamos um do outro. Não é porque uma pessoa tenha mais uma situação financeira melhor, que é melhor do que o outro, muito pelo contrário, isso não diz quem a pessoa é, né? Nós temos sempre que ajudar as pessoas, independente do que elas são. Existem muitas pessoas, como eu falei a vocês, que são muito, muito ricas e não têm um coração tão bom como aquelas pessoas que não têm que não têm uma situação financeira boa. Então, o que importa são os nossos atos, é o bem que nós fazemos para o outro, né? É você acolher. Nessa época mesmo de pandemia, vocês já ligaram para os amigos de vocês para saber como que eles estão? Nós temos que fazer isso, tá certo? Então, o que é que eu vou deixar para vocês? Eu quero que vocês respondam para casa essa ficha número 1 de história, certo? Quer que eu leia? Vamos lá. Peguem a ficha número 1 rapidinho. Dá um tempinho para vocês pegarem a ficha. Aqui também está ao lado, se vocês quiserem pode dar uma pausa, certo? Para poder escrever. Deixa eu ficar aqui nesse lado mais brilhoso, para me ver melhor. Vamos lá? Nessa ficha número 1, nós temos: encontre no caça-palavras os diferentes povos que formaram a população brasileira. Tem lá no início do assunto, quando eu li. Então, isso significa o quê? Interpretação de texto. Por que é que eu digo a vocês sempre? Leiam. Lê, gente, não é só ler. Nana, tia, já li, acabei. Foi que você entendeu? Ah, tia, não sei. Então, não leu, gente. Aprendam. Leitura é quando vocês compreendem, quando vocês entendem o que vocês estão lendo. Leitura não é só vocês lerem, assoletrarem as palavras e aí acharam que já leram. Não é compreender. Vocês não compreenderam o que vocês leram? Voltem, leiam novamente. Esse período que vocês estão em casa é um período, infelizmente, ruim, porque estamos passando por essa situação. E bom,
para que a gente tenha esse tempo de leitura que nós não estávamos tendo, né? Até vocês mesmos, crianças, não estavam tendo esse tempo de ler, porque é uma correria e vai para um lado e vai para o outro, e agora vocês estão tendo esse tempo. Aproveitem, gente, esse tempo, para quando vocês voltarem para a escola, vocês estarem, olha, para eu dizer assim, meu Deus, que coisa linda, tá certo? Então vamos lá. No início tem, viu? A resposta é essa aqui. 2. O que os indígenas aprenderam com os portugueses? Eita, que eu falei agora há pouco. O que os portugueses aprenderam com os indígenas? Eita, que eu falei agora há pouco. 4. Por que os portugueses, quando chegaram ao Brasil, pensaram que os povos indígenas falavam apenas uma língua? Essa parte aqui, gente, eles achavam que eles falavam só a língua porque eles não tinham esse conhecimento, né? Não sabiam o que era que os índios falavam, então eles achavam que eles eram donos dos índios, achavam que os índios não conheciam Deus, achavam que os índios não sabiam de nada, achavam que os índios eles tratavam os índios como verdadeiros animais. Então, por que eles achavam? Porque eles acreditavam que os índios eram como se fossem animais, não conheciam nada, não sabiam de nada. Eles queriam implantar, mudar totalmente a maneira de viver dos índios, certo? 5. Leia um trecho da música abaixo e depois resolva as questões. Tupi. O índio andou pelo Brasil, deu nome para tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu, tu. É tudo tupi-guarani. Então, essas palavras que estão no texto aqui, gente, algumas palavras que, como por exemplo, tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu, foram os índios que deram esses nomes. Interessante, né? Letra A. Escreva as palavras em tupi que aparecem no trecho da música. Então, quais são as palavras em tupi que aparecem no trecho da música? Foram exatamente essas que eu acabei de falar, né? Que os índios deram o nome. B. As palavras em tupi que aparecem no trecho da música são o quê? São cidades, são alimentos ou são animais? Não vou ajudar, essa é fácil. C. O verso é apenas uma linha, né? Uma frase. Se o índio deu nome, tá dado. Indica que os portugueses não adotaram palavras de origem tupi, ou os portugueses adotaram muitas palavras de origem do tupi. Isso aqui, gente, explicando, os portugueses aceitaram algumas palavras que eram dos índios continuam sendo. Vocês conhecem essas palavras hoje em dia? Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca? Então, qual das duas respostas é? Vocês vão marcar um X. 6. Observe as imagens e escreva o nome de algumas frutas consumidas pelos povos indígenas brasileiros. Então, quais são essas frutas aí? Vou dar uma dica. A primeira, todos sabem, maracujá. A segunda é pitanga, que foi o nome dado pelos índios. Todas essas aqui, certo? Caju e abacaxi. Já ajudei muito, né? Vamos lá? Então, até a próxima aula. Um beijão no coração de vocês. Deixa eu ver pra quem eu vou mandar um beijo hoje. Ai, meu Deus do céu, tão difícil. Vou mandar um beijo hoje pra Raika e pra Bianca. Certo? Beijão.